O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedores do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale? Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, nesta 21ª semana do tempo comum, o tema que o Evangelho nos traz hoje é o enfrentamento com os fariseus e os escribas. Acredito que a grande pedra de tropeço na vida de Jesus não foram as multidões que o seguiam, e muito menos os 12 discípulos que também deram muito trabalho para Jesus. Mas, na verdade, foram os fariseus e os escribas. Estas autoridades daquele tempo que deram muito trabalho a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque além de não reconhecer nosso Senhor como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, ainda atrapalhava a vida do povo para se achegar a Jesus. É interessante que o texto aqui vai apresentar os vários ais que Jesus está dizendo. E se você prestou atenção, nosso Senhor sempre vai repetir: ai de vós, mestres da lei e fariseus! Ai de vós, cegos! Ai de vós que guiam os outros cegos! No texto de hoje, o ponto central que Jesus quer destacar é que os mestres da lei e fariseus hipócritas estavam fechando o reino dos céus aos homens. Mas o que hoje nosso Senhor Jesus, Ele está querendo dizer neste Evangelho que serve para todos nós? Para você entender, os fariseus e escribas eram homens conhecedores das leis judaicas e de todas as tradições religiosas do seu tempo. Mas a grande problemática dos fariseus é que eles impediam as pessoas de se aprofundar na própria lei de Deus e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nem eles entravam na pedagogia do reino de Deus e ainda impediam as pessoas. Mas o que esse Evangelho ele traz como mensagem para nós? Nós muitas vezes na igreja, nós nos comportamos como fariseus e escribas. Mas de que forma? Nós que estamos na caminhada da fé, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes
nós não aceitamos alguns ensinamentos de Jesus e nem da igreja. E não aceitando, ao invés de ficarmos quietos, a gente impede e critica os outros que querem seguir Jesus e os ensinamentos da igreja. Basta a gente olhar para os tempos atuais. Quanta gente critica os ensinamentos de Jesus. Quanta gente que critica a fé e a moral católica. Ao invés de ficarem quietos em silêncio, acaba semeando críticas e às vezes desviando os outros. Vou dar aqui um exemplo. Cristãos que às vezes não aceitam algumas coisas da igreja e começam a espalhar isso. Eu não concordo. Eu não aceito o que a igreja está dizendo. Eu não concordo com o Papa Francisco. E vão semeando cisânia. Em vez de ficar quieto, começam a criticar e às vezes a desviar as pessoas do caminho de Deus. Os fariseus se comportavam assim. Por isso que Jesus disse para eles: ai de vós, guias cegos. Vocês não entram no reino de Deus e ainda impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. Tomemos muito cuidado, meus irmãos e irmãs. Nós não podemos ser como fariseus e escribas. Pessoas que atrapalham a vida das outras e as impedem de entrar no segmento de Jesus. Para concluir, o Evangelho também nos deixa uma mensagem fundamental e uma mensagem de sabedoria. Se você não está satisfeito com a fé e com os ensinamentos de Jesus, fique então para você. Mas não saia por aí afora criticando Jesus. Não critique o Papa, a igreja, os ensinamentos da Sagrada Escritura. Seja uma pessoa que por onde passa, semeia boa semente da palavra de Deus. Fale bem de Deus. Leve as pessoas à experiência com o amor de Deus. Levem as pessoas a amar o Papa, a igreja, a viver em unidade. Não sejamos como fariseus hipócritas, mas sejamos pessoas autênticas e coerentes. Por isso eu convido agora, fecha teus olhos um instante. E nesse momento muito breve, vamos nesse momento pedir perdão a Deus pelas vezes que falamos mal dos ensinamentos de Jesus, pelas vezes que falamos mal do Papa Francisco, pelas vezes que não aceitamos os ensinamentos do magistério da igreja. E peça a Deus que nós tenhamos um coração de unidade, um coração de comunhão. Que não sejamos pessoas partidárias que semeiam a divisão, a cisânia. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê o Espírito Santo e que deixemos o Espírito Santo nos conceder um coração que viva a comunhão, que viva a unidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.